Agora tá demorando a entrar com a gravação. Ai, ai, ai. Confesso a vocês que... agora sim, tá gravando. Então vamos lá. Vamos para o... Estão vendo, né? Sim, Tá, então tá bom. Então vamos começar mais uma aula do curso, né, de Fronteiras em Biologia Celular. Semana passada vocês tiveram um olhar sobre como surgiu a célula eucariótica, né? Apesar de eu achar que é tudo a nossa visão, né? É a crença que a gente tem, né? Apesar de ter várias informações acerca de que eventos aconteceram, mas a maior parte dos eventos do passado a gente nunca vai resgatar de fato, né? Então, a gente pode brincar de acreditar em um montão de coisas, né? Depois vocês viram um pouquinho de microscopia, fundamentos de microscopia óptica e eletrônica, né? Que é uma técnica essencial para a biologia celular, né? Tem outras técnicas essenciais para a biologia celular, mas a microscopia dá um fundamento para a biologia celular que é muito importante nos dias de hoje, assim, a maior parte dos trabalhos de biologia celular tem algum tipo de microscopia, ótica ou eletrônica, é quase que impossível os trabalhos de biologia celular não ter algum tipo de microscopia, né, então, e agora a gente vai entrar na célula propriamente dita, né, e aí, entrar na célula, assim, eu vou tentar, ao longo das próximas aulas, eu e os outros professores, fazer um mix, né, de alguns conceitos básicos com conceitos mais avançados, né. Quando eu montei essa aula de membrana plasmática ontem, fiquei pensando no que eu ia colocar, né, se eu ia deixar o básico para vocês se virarem sozinhos e apresentar a fronteira e o avançado, mas aí eu tentei fazer um mix aqui, um pouquinho, né? Então, a gente vai andar um pouquinho pelo básico e o avançado, de uma maneira a tentar construir um conceito mais amplo, né? Da membrana plasmática, né? Na verdade, um conceito que começou há muitos anos atrás e que a gente acha que se esgotou. Quando a gente acha que se esgotou, vem algo diferente que, que nos faz perceber que é inesgotável. Pode ter certeza, vocês podem ter certeza, é inesgotável. Quando a gente acha que sabe tudo da estrutura ou da organela, vem alguma coisa nova e mostra para a gente que a gente não sabe, talvez, nem 5%. Tá? Então, só um roteirinho básico aqui. Então, a gente vai ver a membrana histórico, né? Dentro do histórico, como é que evoluiu os modelos, tá? E depois a gente vai falar um pouquinho da composição. Então, a membrana é um dos conceitos mais importantes da célula, da biologia celular. Questionável, tá? Se é o mais importante, é questionável. Eu continuo me perguntando o que é mais importante, o núcleo ou a membrana. Assim como eu sempre me pergunto por onde que eu começo, da membrana, a partir da membrana, e vou em direção ao núcleo, ou eu começo do núcleo e vou em direção à membrana. Recentemente tive uma discussão com uma pessoa sobre isso, né? Num fórum com uma pesquisadora, professora do CEDERJ também, agora ela está na Federal de Juiz de Fora, e ela estava falando, né, que talvez talvez a gente possa começar da célula como um todo e desconstruí-la para depois reconstruir, né? Só que eu ainda não estou preparada para isso. Então, minha mente ainda, apesar de eu ter falado para vocês pensarem fora da caixinha, a minha mente ainda é muito cartesiana. Então continuo achando que a biologia celular a gente precisa começar da membrana, né? Por que a gente precisa começar da membrana? Porque se todos os seres vivos são formados por células, né, é porque existe a membrana, né? E todas essas células são limitadas por uma membrana. Então,
se vocês quiserem viajar um pouquinho, fecharem os olhos de vocês e pensar assim, existiria uma célula sem membrana? Não, né? Então, assim, e a membrana é composta por lipídios e proteínas, né? Majoritariamente por lipídios, apesar de ter algumas membranas na célula eucariótica que tem muita proteína. Então, não consigo, eu quando começo a pensar em biologia celular, a primeira coisa que me vem à cabeça é a membrana, que é o que delimita meio extracelular do meio intracelular, né? Que separa o lado de fora do lado de dentro, né? Que cria, na verdade, é a membrana que cria todo um ambiente especial que permite que a célula exista, né? Sem a membrana, sei lá, sem a membrana plasmática, né? Ficaria meio esquisito, né? Então, não sei se a célula existiria sem a membrana plasmática, né? Ontem eu falei para vocês pensarem fora da caixinha, pensar em vida diferente disso aqui, é muito difícil pensar em vida diferente disso aqui, né? Porque a gente cresceu com esse conceito, né? Então, por tudo isso, a gente vai começar pela membrana, né? E o que a gente sabe sobre ela, né, até agora, né? Na verdade, a Josiane está pedindo para entrar. Agora ela entrou. O que a gente sabe da membrana sobre ela, né? Então, a membrana plasmática é formada por uma bicamada de lipídios e proteínas nela inseridos. Então, as proteínas estão inseridas na bicamada, né? A membrana plasmática é fluido, a gente vai ver que esse conceito de fluidez também vem mudando ao longo do tempo, mas ela é fluida, mais ou menos fluida, tem regiões mais fluidas, regiões menos fluidas, a gente vai ver isso direitinho. Isso todo mundo escreveu, a membrana plasmática possui permeabilidade seletiva, na atividade, todo mundo falou da membrana plasmática ser seletiva, né? Então, é isso mesmo. Esse é um dos conceitos, na verdade, tem dois conceitos acerca da membrana que a gente nunca pode esquecer, a questão da fluidez e da permeabilidade seletiva, né? Ela não deixa que nada, ela não deixa que qualquer coisa entre, né? E nem qualquer coisa saia. Então, ela cria um fluxo de transporte, de movimento entre o meio extracelular e o meio intracelular, que é muito especial, tá? Então, aí o conceito, né, o conceito MOR, né, o conceito mais importante, ela define e separa o meio intracelular do extracelular. É isso, né? E isso sei lá, eu diria que é quase que a base de tudo. Ainda hoje, a membrana, ela pode ser considerada um mosaico fluido, no entanto, não apenas isso, tá? Esse conceito mosaico fluido, que foi o último conceito lá do final da década de 70, não, do início da década de 70, a gente vai ver daqui a pouquinho, que é válido até hoje, né? Mas dentro desse conceito de mosaico fluido, o conceito de mosaico fluido, ele está evoluindo ao longo do tempo, né? Então, essa frase eu gosto muito, né? Ela é formada por complexos componentes altamente dinâmicos, né? Na verdade, ela não é nada estática, ela é extremamente dinâmica, e ela é cada vez mais complexa. Então, aquele modelinho de membrana que apresentaram para a gente no ensino médio, ou mesmo quando eu fiz biologia celular lá na década de 90, ele já não existe mais, tá? Ele é muito mais complexo. Então, a Gabriele me perguntou se membrana é uma estrutura ou se a gente pode dizer que a membrana é uma organela. Eu vou confessar para vocês que eu procurei, mas eu não achei nada efetivamente sobre isso, assim. Eu não diria que é uma organela, né, porque o conceito de organela, a ideia não era falar de organela agora, em geral eu falo de organela quando falo de retículo endoplasmático, mas o conceito de organela é um conceito ainda hoje um pouco restrito, fechado, né, que é um compartimento envolto por uma bicamada lipídica. Esse é o conceito de organela, cunhado há muitos anos atrás por biologistas celulares, apoiados pela Sociedade Americana de Biologia Celular, mas hoje é muito questionado esse conceito, né, se é que esse conceito ainda é válido, mas ninguém se debruça sobre a definição de fato desse conceito. Eu acho até que com receio de não encontrar uma definição clara para a organela. Mas, em geral, a gente trata a membrana plasmática
como estrutura, né? O foco é a membrana plasmática, mas muitos dos conceitos que a gente vai aprender aqui, que a gente vai ver aqui, vale também para a membrana das organelas. Mas a membrana das organelas também é formada por uma bicamada lipídica, mas elas têm características particulares, dependendo do tipo da organela, como a gente vai ver ao longo das outras aulas. Então, fazendo um pouco tentando né, introduzir um pouquinho da história, né? Então, vou chamar aqui de mosaico fluido versus update, né? Esse é o modelo, né, definido em 1972 por Singer e Nichols, que era um modelo do mosaico fluido, né? Só que a versão, o update, né? A versão século 21, 2020, né? Essa aqui nem é 2020, que essa foi tirada de um artigo de 2014, né? De 2020 ela é um pouquinho mais complexa, a gente vai ver daqui a pouquinho outros modelos, né? É mais ou menos isso, né? Quer dizer, é bem diferente, né? O que o Singer e Nicholson viram em 1972 parecia uma estrutura ordenada, né? Toda certinha, né? Como se fosse, eu gosto muito dessa expressão, como se fosse como se fosse uma peça de Lego, né? Um grande Lego, em que o cientista foi encaixando pecinha por pecinha, né? Então tá lá, né? Pega um fosfolipídio, encaixa um no outro, as duas camadas, as proteínas inseridas, né? As proteínas integrais que atravessam completamente a camada lipídica, aquelas que estão em uma única monocamada, né? Da bicamada lipídica. Hoje o que a gente vê, a gente sabe que é isso aqui, né? Quer dizer, os fosfolipídios não estão ordenados, né? Na verdade, a gente vai ver que tem domínios ordenados, domínios desordenados, depende muito da composição lipídica, tá? Inclusive das características dos fosfolipídios que formam a bicamada lipídica. Então, as proteínas não estão encaixadas, né, inseridas nessa bicamada como se fosse organizado, não ao contrário, elas estão inseridas, né? Então, mas e aí, como é que a gente chegou a isso, né? Houve uma evolução muito interessante. No início, tudo era química. Na verdade, se a gente sabe o que é membrana plasmática hoje, a gente não deve nem somente a biologia celular, a gente deve especificamente a química, né? Então, no início, a membrana plasmática era puramente química, né? E o primeiro grande cara que fez uma análise, né, e começou a pensar em membrana, né, sem saber desse conceito de membrana, né, porque esse conceito veio só depois, foi um naturalista romano chamado Plínio, o Velho, né, foi o primeiro a observar a formação de um filme de óleo sobre a água do mar, e fez observações sobre o corpo em contato com a água. Ele estava fazendo uma viagem de barco, de navio, né, e aí o navio despejava óleo no mar, e ele percebeu que o óleo formava um filme fino sobre a água do mar, né? E ele era naturalista, né? No passado, os naturalistas se transformaram nos biólogos, né? Antes de existir a profissão biólogo, existiam os naturalistas. Então, o Plínio era um naturalista romano, né? E aí, muitos anos depois, né, outros químicos, né, o Benjamin Franklin, Lord Rayleigh e Agnes Paux, entre 1700 e 1800, começaram a estudar exatamente o que o Plínio tinha visto muito anteriormente, né, que era o óleo sobre a água, né, e eles viam exatamente a mesma coisa, um filme fino e brilhante. Vocês podem fazer isso em casa quando vão cozinhar macarrão. Tem algumas pessoas que na hora de cozinhar macarrão jogam um filete de azeite ou de óleo na água, ainda fervendo às vezes, já fervendo, na verdade, e você vê aquele filme brilhante, né? É exatamente o que eles fizeram, né? Depois veio Charles Overton, né? E que observou que a habilidade de uma molécula em atravessar a membrana tinha a ver com a sua natureza química, né? E isso até hoje. Então, a gente tem uma barreira que separa o meio extracelular do meio intracelular, por onde atravessam moléculas. E essa habilidade da molécula atravessar tem a ver com a natureza química. Na verdade, tem a ver com a natureza química da barreira, da membrana, e a natureza química da molécula. Então, ele propôs duas hipóteses
né? A primeira delas, ele foi um dos primeiros a fazer essa análise, né? Que existe similaridade entre a membrana e os lipídios. Então, foi o que primeiro, né? Pensou que as membranas eram formadas por lipídios. E certas moléculas atravessam a membrana por se dissolverem nela, né? Então, ele começou a fazer essas relações. Logo em seguida, né, em 1917, veio o Irving Langmuir, né, que foi o cara, na verdade, o cara que fez, de fato, o experimento mais, né, mais específico, né, na verdade, que fez a experimentação efetiva, né, da interação do filme de óleo com a água, né, num sistema que ele criou, chamado bandeja de Langmuir, né. E aí na verdade, o que ele constituiu foi uma monocamada de ácidos graxos. E lá em 1925, o Gorter e Grendel, né, foram os pesquisadores responsáveis por extrair lipídios de membranas de hemácias, e foram eles que mostraram que esses lipídios, quando em água, formavam uma bicamada. Tá? Então, tudo começou muito antes com a química, simplesmente observando o óleo sobre a água, mas até chegar, né, a certeza de que os lipídios, quando em contato com a água, formavam uma bicamada, né, a gente teve uma história evolutiva de, sei lá, mais de 300, 400, 500 anos. Então, aqui só um pouquinho da cara das pessoas que participaram dessas descobertas, né, a Agnes Polks, o Overton, o Irving Langmuir. Aqui ele estava trabalhando com a bandeja de Langmuir. Na verdade, a bandeja de Langmuir é simplesmente um aparato de teflon, onde ele colocava água e por cima ele jogava uma camada de óleo, né? E aí, o que ele observava? Que o óleo, uma parte do óleo ficava exposta para o ar e a outra parte para a água, né? A parte voltada para a água era exatamente a cabeça polar, né? A parte hidrofílica, enquanto a cadeia hidrofóbica, né, ficava em contato com o ar, né, não em contato com a água por ser hidrofóbico, né. E aí o Gorter e o Grendel foi quem primeiro construiu essa estrutura que a gente conhece aqui hoje, né, que os lipídios, por serem anfipáticos, aí a palavrinha mágica que vocês não podem nunca esquecerem na vida de vocês, que é uma molécula anfipática, né? É uma molécula que tem duas porções, uma porção hidrofílica e uma porção hidrofóbica. Então, é uma molécula anfipática, quando em água, ela expõe para a água a parte hidrofílica e esconde da água a parte hidrofóbica. Por isso que a gente tem uma bicamada lipídica clássica, como a gente conhece, que vocês estão vendo aqui. Tá? Então, a proposta inicial do Langmuir em 1917 é exatamente isso, né? Então, isso aqui é do trabalho original deles. Eu cheguei a mandar esse artigo, na verdade, eu mandei um artigo do Singer e Nicholson, de 1972, que ele fala um pouco disso, e tem esses esquemas todos lá, né? Então, ele representou o fosfolipídio dessa maneira, como uma cabeça polar né, e cadeias ou caudas, né, de ácidos graxos, né, e essa camada, né, essa solução de fosfolipídios, quando em água, né, fazia exatamente essa estrutura, né, a parte polar, né, hidrofílica ficava em contato com a água, enquanto que os ácidos graxos em contato com a óleo. Então, isso seria a monocamada, né, e depois eles viram, né, lá em 1900, isso aqui foi o Langmuir em 1917, né, e o que o Gorter e Grendel viram em 1925 é que esses fosfolipídios do Langmuir, né, quando em água, o que eles faziam, né? Formavam uma bicamada. Exatamente isso que a gente está vendo aqui, né? E essa é uma frase que eu tirei do artigo lá, né, deles. Né? As hemácias são cobertas, eles falaram isso em 1925, as hemácias são cobertas por uma camada espessa de substâncias gordurosas. Então, se vocês quiserem, eu acredito que essa seja, na minha concepção, essa é a primeira definição de membrana que existe, né? Uma espessa substância gordurosa que, quando em água, forma uma bicamada, né?
escondendo nessa bicamada a porção hidrofóbica, né, que são as cadeias de ácidos graxos, e expondo para a água a porção hidrofílica, que é a cabeça polar aqui, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E aí isso foi em 1925, né, então de 1925 até 1935 permaneceu aí um gap, né, um buraco muito grande, né, e veio o Daniele Davison com o modelo do sanduíche, né, um modelo que durou por muitos anos, que não fazia o menor sentido biológico, né, opa, desculpa, aí, não fazia o menor sentido, deixa eu ver aqui uma coisa, porque tem um negócio aqui me atrapalhando, eu não sei se eu consigo tirar isso aqui daqui, eu vou colocar aqui, pronto, atrapalha a minha... Quando clica em ocultar não sai não, professora? Não, quando eu clico em ocultar, Gabi, eu posso até ver aqui, mas eu cliquei em ocultar, agora eu não consigo tirar daqui, oh Jesus. Ele sai da apresentação, vocês estão vendo a apresentação? Realmente saiu da apresentação. Clica na apresentação, será que não volta? Peraí, então deixa eu ver aqui. Foi. Estão vendo a apresentação? Sim. Ah, tá bom. Tá ótimo. Então, era eu mesmo o problema. Desculpa, pessoal, tô ficando velho. É muita tecnologia para minha idade já. Então, o modelo do Daniele Davison, apesar de... Durou muitos anos, né, porque foi difícil encontrar um modelo que substituísse o modelo do sanduíche, né, mas ele era... Na verdade, ele era um modelo biologicamente inviável. O que era literalmente um sanduíche. Eu gosto muito da analogia, né, era um sanduíche, assim, pensa assim no pão de forma com manteiga, né, os pães, tá aqui, nesse esqueminha dá para ver, o pão de forma, o pão, a fatia do pão é a proteína, aí dentro você coloca uma camada de gordura, né, de manteiga, e a outra fatia é mais uma camada de proteína. Então você tem uma fatia de pão, manteiga e outra fatia de pão. Aí você pensa naquilo de lá, né? Por aquele pão ali, né? Não atravessa nada, né? Você imagina, não vai, ele vai contra o que como é que é o nome dele? O que o Overton propôs, né? Que as moléculas atravessam a membrana por se dissolverem nela, né? Se você pensar na analogia do pão de forma com um recheio de manteiga, né? Não atravessa por nada, né? Então, a gente tinha isso, né? E por que eles definiram esse modelo? Porque lá, mais ou menos, né, no final da década de 30, eles começaram a ter as primeiras imagens de microscopia eletrônica de transmissão, né? Vocês estão vendo essa imagem aqui. Essa imagem, na verdade, de um lado aqui, desse lado de cá é uma célula, desse lado é uma outra célula. Então, a gente está vendo um contato célula-célula. Então, aqui nós não estamos vendo uma membrana dupla, não. Isso aqui é a membrana de uma célula, aqui é a membrana de outra célula, como se fosse célula epitelial, por exemplo, tá? Então, estão vendo que tem aqui uma linha preta, uma linha branca e uma linha preta? Então, eles achavam que essa linha preta, né, ou elétron densa, melhor dizendo, né, mais corretamente dizendo, achavam que essa linha elétron densa era a proteína. Aquela linha fininha, branca, eram os lipídios. E a outra linha aqui, elétron densa, era proteína. Então, eles construíram esse modelo fazendo uma análise totalmente equivocada de imagens de microscopia eletrônica, de transmissão de célula, que foi pós-fixada com tetróxido de ósmio, né, que é um metal pesado que a gente usa para preparo de amostras para microscopia eletrônica, que se liga a lipídios, né. Então, eles propuseram esse modelo do sanduíche. A gente tinha uma camada de proteína, a bicamada lipídica, né, uma camada de gordura, né, e uma camada de proteína, né, que um outro esqueminha, né. Então, por que eles achavam que era assim, né? Mas isso era esquisito, né? Porque as proteínas, elas podem ser dissolvidas em gotículas de lipídio, né? Elas são adsorvidas, que é exatamente aquilo que o Overton viu, né? E esse modelo seria biologicamente inviável, porque ele seria impermeável, né? Só olhar para esse esqueminha aqui,
e muito rígido, né? São duas coisas que não combinam com a membrana, né? Se ela for totalmente impermeável, nada entra, nada sai. Complicado. Só por proteínas, o que seria complicado. Mas como sairiam coisas por proteínas se a proteína estaria associada a essa membrana como se fosse uma camada, né? E muito rígido, o que não combina também com célula, né? Vocês viram ontem, para quem conseguiu ver a aula, né, a videoaula que eu tentei gravar para vocês, né? Vocês viram, né, que como é que uma célula vai rastejar, vai nadar, como é que o flagelo vai bater, se for rígido? A célula não pode ser rígida, não faz o menor sentido biológico uma célula rígida. Então, mas foi o modelo que eles planejaram lá, que eles pensaram em 1935, naquele momento, com um pouco de informação que eles tinham, alguém tinha que constituir um modelo. Esse modelo perdurou por algum tempo, mas poucos anos depois ele foi deixado de lado, né? Simplesmente entre 1935 e 1972, que foi quando Singer e Nicholson propuseram o modelo do mosaico fluido, simplesmente não existia um modelo viável para a estrutura da membrana. Um pouquinho antes, né, do Singer e Nicholson, ou muito antes, né, e bastante antes do modelo do sanduíche, em 1957, o Robertson definiu uma nova nomenclatura, né, ele chamou de membrana lipoproteica trilaminar, e criou o que a gente chama de conceito de unidade de membrana, né. Então, assim, ele achava, esse membrana lipoproteica trilaminar, ele achava que a membrana era isso aqui, entendeu? Uma lâmina, outra lâmina e outra lâmina. Então, continuava errado, né? Então, assim, por que trilaminar? Tá vendo? Exatamente o que o texto está dizendo aqui, né? Duas linhas pretas com uma linha branca no centro, né? Que né, mais ou menos tinha cara do modelo do Davison e da Daniele, né? O modelo do sanduíche. Só que, se você olhar para essa imagem com a visão e a informação que a gente tem hoje, não faz muito sentido isso aqui, né? Continua esquisito, né? Então, também não colou. E aí, né, foi em 1972, olha só, olha o gap de tempo, né? Entre 1935, né, aí em 1957 veio essa hipótese de membrana lipoproteica trilaminar, que não tinha muita diferença para o modelo do sanduíche, né? Só em 1972 que esses caras fantásticos, eu diria que dois gênios, né? O Jonathan Singer e o Gert Nicholson definiram como modelo do mosaico fluido, né? E aí abriu-se todo um horizonte, né? Eu diria que Singer e Nicholson está para a célula como outros cientistas estão para outras grandes descobertas que foram essenciais para o que a gente conhece hoje, né? E aí, assim, vou ler aqui porque é isso, né? Neste modelo, é exatamente esse conceito. A membrana é formada por uma bicamada de fosfolipídios e as proteínas estão inseridas nessa bicamada, podendo atravessá-la integralmente, está aqui as proteínas integrais, né? Levando à abertura de verdadeiros poros que permitem a passagem de moléculas, ou ligadas a esta bicamada através de outras proteínas, que seriam as proteínas periféricas. Então, aqui a gente tem duas proteínas integrais, uma que atravessa completamente a bicamada lipídica, uma que está associada apenas a um folheto da membrana, né? E a outra proteína periférica que está associada, né, por ligações não covalentes, ligações fracas, né, a proteínas integrais de membrana, né? E aí, esse esqueminha que vocês vão ver lá no trabalho de 1972, que eu mandei para vocês, exatamente isso aqui, né? Aquela membrana típica deles, né? Que eles descreveram na década de 70 e que abriu todo um horizonte para se estudar a estrutura da membrana, a importância da membrana, né? E tudo mais, né? Então, comparando, né? Eu gosto muito desse esqueminha, também está lá na revisão que eu deixei para vocês, comparando o modelo do sanduíche com o modelo do mosaico fluido, nossa,
meu Deus, não dá nem para comparar, né? Isso aqui é totalmente inviável, né? Não fazia o menor sentido, enquanto que isso aqui já começa a fazer sentido e ter alguma, enfim, mais sentido para o conceito biológico de célula. Aí, em 1976, isso é um trabalho também do Nicholson, a membrana já não era mais assim, né? Ou assim, né? Assim é o mesmo desenho. A membrana já não era mais assim, a membrana já era assim, né? Um pouco mais complexa, né? Então, isso é um trabalho dele, publicado em 1976, né? Ele já tinha percebido lá, alguns anos depois, que havia um conjunto de interações da membrana plasmática, tanto com o citoesqueleto da célula eucariótica, né? Quanto com elementos da matriz extracelular. Então, a gente está vendo aqui, né? Os glicoconjugados, né, glicoproteínas, glicolipídios interagindo com proteínas, né, com GAGs, colágeno, né, proteínas que formam a matriz extracelular, né. Então, ainda na década de 70, ele viu que, na verdade, existia uma restrição na mobilidade das moléculas, né, ele próprio, né, que não era tudo tão frouxo ou fluido demais, né, e é uma coisa que hoje a gente sabe cada vez mais, né? Quer dizer, se a gente olhar para esse desenho esquemático, essa membrana é um pouco mais complexa do que esse esqueminha aqui, mais simples, ou aquele primeiro lá, do primeiro slide, né? E aí, né, de 1976 para 2008, vem um outro buraco. Eu fiz biologia celular pela primeira vez em 1995, eu vou confessar para vocês que a membrana plasmática que eu conheci em 1995 era mais ou menos isso aqui. E a gente não tinha muitas informações, né? Em 2018, né, eles perceberam que diferentes lipídios formavam domínios especializados em torno das proteínas integrais e glicoproteínas, e que havia uma distribuição dos lipídios assimétrica, tanto nas monocamadas quanto entre as monocamadas, né? Então, esse desenho esquemático está num outro artigo lá de 2008, né? A gente já tinha essa visão da célula, né? Da membrana plasmática. Então, a gente vê que, na verdade, os lipídios, eles parecem ordenados, né? A distribuição deles não é aleatória, né? Forma domínios, né? Que são os domínios lipídicos, a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Esses lipídios e essas proteínas interagem com elementos do citoesqueleto, né, como a gente vai ver também mais para frente um pouquinho, e por sua vez os açúcares interagem com os elementos da matriz extracelular. E a gente tem os domínios, né, eu gosto muito de comparar essa imagem com, minha mãe é muito apaixonada por patchwork, né, e o patchwork é uma técnica que você pega fragmentos literalmente fragmentos de tecidos, e constrói uma arte, né? E é exatamente isso que a gente está vendo. Então, essa porção é diferente dessa porção, que é diferente dessa, que é diferente dessa, e assim sucessivamente. A gente vai ver que isso enfim, não vou dar um spoiler dos slides seguintes, né? E a membrana plasmática de hoje, né? Como nós a enxergamos, né? Então, de 2008 para 2018, 2014, né? Isso aqui é uma revisão, mandei lá para vocês, do próprio Nicholson, tá? Se vocês estão vendo, o Nicholson ainda está vivo, e ele continua estudando membrana, e ele está evoluindo o seu próprio modelo, né? Quer dizer, em 1972, o modelo do Nicholson é isso aqui, tá? Em 2014, esse é o modelo do Nicholson, tá? É um modelo completamente diferente do modelo que ele propôs. Na verdade, o próprio Nicholson propôs um novo modelo esquemático, ele continua chamando esse modelo de mosaico fluido, só que vocês estão vendo que entre o fluido e o mosaico tem isso está assim no artigo, tá, pessoal? Vocês vão lá ler, eu fico olhando para esse artigo e pensando o que significa esse traço gigante entre fluido e mosaico, né? Qual o conceito que está por trás disso, né? Primeiro que quando a gente olha isso aqui, não parece nada fluido, né? Pensando em movimentação, né? Parece que está extremamente restrito, né? Vai ser sempre um mosaico, porque olha quantas moléculas diferentes, e essas moléculas,
se organizam em domínios, né? Na verdade, a membrana hoje é uma estrutura altamente compartimentalizada, ou melhor, subcompartimentalizada. Cada domínio desse aqui é como se fosse um compartimento. Cada domínio desse aqui pode estar envolvido em processos biológicos diferentes, vias de sinalização diferentes, endostose, endostose por clatrina, endostose por cavéola, macropinostose, enfim. Então, a interação desses domínios com elementos do citoplasma, né, do citosol, ela é diferente, dependendo da proteína e dos lipídios que estão aqui. Essas proteínas interagem o tempo inteiro com o citoesqueleto, né? Então, aqui, se vocês repararem aqui, é como se ele estivesse abrindo aqui a membrana, né? A gente está vendo aqui o citosol, né, com seus componentes do citoesqueleto. Aqui a gente vê, né, de um lado da membrana, a gente tem os açúcares, os glicoconjugados interagindo com os elementos da matriz extracelular. Do outro lado da membrana, que não tem açúcar, tá vendo? Essas proteínas estão interagindo com os filamentos do citoesqueleto, né? Então, lembra que lá no começo, lá em 1976, ele já dizia que havia uma restrição de mobilidade das moléculas. Quando a gente olha para um esquema como esse, é impossível você não pensar que haja uma restrição e que tem domínios extremamente definidos e que a mobilidade nessa membrana é completamente diferente do que a gente imaginava, né? Eu gosto muito desse esqueminha. Na verdade, esse esqueminha explica muita coisa para a gente em termos enfim, da diversidade de informação e conhecimento que a gente tem sobre essa membrana dos dias de hoje, né? A membrana que a gente enxerga hoje. Ela é fluida, mais ou menos fluida em alguns lugares. Ela é um mosaico, ela é um grande mosaico, né? Na verdade, acho que ela é muito mais mosaico do que fluido, né? Apesar de ainda ser fluida, né? E aí, né, nos últimos anos, essas figuras estão numa revisão, na verdade foram publicadas em artigos, mas estão numa revisão do próprio Nichols, eu acho que é do Nichols que eu mandei para vocês. Né, a membrana plasmática, ela tem uma organização hierárquica, né, e hoje ela pode ser dividida em 3 grandes domínios, né? Então, os domínios lipídicos, tá? Que são regiões lipídicas que vão agregar ali tanto lipídios quanto proteínas específicas, os complexos proteicos dinâmicos, tá? Então, associados aos lipídios, associados a proteínas, a gente tem grandes complexos proteicos altamente dinâmicos, e o que a gente chama de compartimentos membranosos, criados principalmente pela associação da membrana com o citoesqueleto de actina. A gente vai ter aula de retículo de citoesqueleto mais para frente, e a gente vai ver, né, que a actina forma um denso córtex celular associado à membrana plasmática, né? Então, embaixo da membrana plasmática tem enfim, uma rede de filamentos de actina que é muito especial, tá? E esses filamentos criam o que a gente chama de compartimentos membranosos. É como se cada pedacinho desse aqui fosse um compartimento diferente, entendeu? Aí eu complico mais ainda se a gente quiser definir como estrutura ou organela. Eu acho que não é nem estrutura nem organela. Não tem uma definição, né? Então, olhando um pouquinho para esses domínios da membrana plasmática, eu vou começar aqui pelo compartimento membranar, né? Ele tem um diâmetro que vai de 40 a 300 nanômetros, né? Criado por uma partição da membrana plasmática, tá? É como se a membrana fosse partida, é isso mesmo, assim. Se vocês pegarem os filamentos de actina, como se fossem linhas, assim, né, e traçassem essas linhas, vocês vão ver que, tá vendo que você tem compartimentos, você tem, como é que é a palavra aqui, partição em regiões da membrana, né, devido a interações com os filamentos de actina e também com proteínas transmembrana. Então, isso aqui é uma técnica de microscopia eletrônica de transmissão, acho que o Bruno falou que é o deep etching, né, você fratura, depois são etchings profundos. O que a gente está vendo aqui, na verdade, o que a gente está vendo aqui é uma réplica de proteínas do filamento de actina, né? Inclusive aqui provavelmente é uma região que está brotando uma vesícula revestida por clatrina, não sei se vocês conseguem ver aqui, tá? Vocês vão ter aula de endostose e vão ver, acho que em retícula
também vou falar um pouquinho mais a Carol, que vai falar bastante sobre endocitose, e vocês vão ver as vesículas revestidas por clatrina. Então, tá vendo isso aqui? Embaixo daquela membrana de lipídios, tem um córtex de actina, uma rede de actina, que está associado fisicamente a essas proteínas transmembrana, tá? Formando quase que um compartimento membranar. Isso faz com que as proteínas da membrana não estejam aleatoriamente distribuídas pela membrana. Nada é aleatório na membrana plasmática. Cada vez mais a gente sabe que cada porção da membrana é dedicada a uma função diferente. Então, proteínas de transporte estão numa região, proteínas de sinalização celular estão em outra região, proteínas que vão fazer endocitose mediada por clatrina, endocitose mediada por receptor associado à clatrina, ou endocitose por caveolinas. Então, a membrana é uma estrutura altamente subcompartimentalizada, e cada porção dessa membrana atua em funções diferentes, tá? Por conta dessa organização. O segundo domínio, né, que são aqueles domínios lipídicos, né, na verdade, a história dos domínios lipídicos começou lá em 2000 e alguma coisa, 7, 8, alguma coisa assim, e eu me lembro como se fosse hoje, que a gente apresentava artigos de domínios lipídicos no laboratório, discutia domínios lipídicos, e a maior parte dos cientistas achavam que não era real, que eles não existiam, que era controverso. Eu me lembro já da aula de membrana e diz assim, não, a existência dos domínios lipídicos é ainda controverso, hoje não é mais, tá? Então, os lipídios, eles não estão aleatoriamente distribuídos pelas membranas como se a membrana fosse uma coisa única, né? Então, tem porções da membrana, isso aqui é uma microscopia óptica confocal, com marcador específico, fluorescente, para esses domínios, né? Então, tem porções, então são regiões da membrana ricas em colesterol, glicoesfingolipídios e proteínas ancoradas de GPI, que pode ter diâmetro de 2 a 20 nanômetros, quer dizer, eles podem ser, como vocês estão vendo aqui, eles podem ser grandes, mas podem ser pequenininhos, né? É muito importante para a transdução de sinais e tráfego intracelular, né? Na verdade, nessas ilhas, ou balsas, ou jangadas lipídicas, ou domínios lipídicos, ou em inglês, lipid rafts, estão associados proteínas que vão atuar em vias de sinalização, em processos biológicos distintos, né? E aqui uma microscopia de força atômica, né, dessa membrana, mostrando, né, de vesículas gigantes, mostrando que você tem porções diferentes dentro dessa membrana, né? E o terceiro domínio, né, o que a gente chama de complexos proteicos dinâmicos, né, que são regiões da membrana contendo várias proteínas associadas e proteínas integrais de membrana, né? Então você tem as proteínas associadas na forma de monômero, oligômeros. Esses oligômeros, por sua vez, têm tanto ligantes extracelulares quanto ligantes intracelulares que formam complexos de sinalização, né? Eles podem ter de 3 a 10 nanômetros de diâmetro, né? Podem ser ainda menores se forem regiões de brotamento de vesículas revestidas de clatrina, né? Então são complexos proteicos, associados, alguns aos filamentos de actina também, outros a ligantes extracelulares e a complexos de sinalização, tá? Então, quer dizer, do modelo do sanduíche ao modelo do mosaico fluido da década de 70, ao modelo do século 21, a membrana teve uma grande transformação, e ela vai fazendo cada vez mais sentido dentro da complexidade das células eucarióticas, enfim, de todas as funções que cada vez a gente vai descrevendo associada às células eucarióticas, né? Enfim, né, a gente viu que elas são compostas por lipídios e proteínas, né? Os lipídios não são todos iguais, né? A gente tem 3 classes de lipídios: fosfolipídios, colesterol e glicolipídios. Existem diferentes tipos de fosfolipídios. Então, a fosfatidiletanolamina, a fosfatidilserina. O que diferencia entre eles? Principalmente a cabeça polar, né? A porção hidrofílica desses fosfolipídios, a fosfatidilcolina, a esfingomielina, né?
e a esfingosina, no caso da esfingosina, ela tem uma única cadeia de ácidos graxos, né? Aqui está faltando, na verdade, tem 5 fosfolipídios, mas existe um 6º fosfolipídio, que não está aqui, que é o fosfatidil-inositol. O fosfatidil-inositol é o fosfolipídio minoritário das células eucarióticas, mas é um dos fosfolipídios mais importantes. Vocês vão ouvir falar dele na aula de sinalização, vão ouvir falar na aula de endocitose, vão ler nos artigos, daqui a pouco eu vou mostrar ele aí. Ele é um importante componente funcional das membranas celulares, é um importante fosfolipídio funcional, né, não só estrutural, mas funcional. E esses lipídios, né, que são moléculas anfipáticas, né, eles têm um comportamento especial em água, como eu já falei para vocês, né. Então, olhando aqui para o fosfolipídio, na verdade, olhando para os fosfolipídios e para o colesterol, a gente vai ver que ele tem uma porção, são moléculas anfipáticas, né, os lipídios são moléculas anfipáticas, ele tem uma porção hidrofílica e uma porção hidrofóbica, tá, o colesterol também, isso aqui é uma hidroxila, que é hidrofílica, tem um núcleo esteroide e uma porção hidrofóbica. Então, as moléculas anfipáticas, quando em contato com a água, elas têm um comportamento muito especial, tá? Que é exatamente o que aconteceu em algum momento da evolução celular, né? Quando surgiram os lipídios e no ambiente aquático ou no ambiente aquoso formou-se a primeira membrana, né? Então, a gente tem lipídios com uma cadeia de ácidos graxos, lipídios com 2 cadeias de ácidos graxos, né? Os lipídios com uma cadeia de ácido graxo, quando em água, formam o que a gente chama de micela. É exatamente isso aqui. O que é essa estrutura que vocês estão vendo aqui? As cadeias hidrofílicas, ou a porção ou cabeça hidrofílica, polar, fica em contato com a água, enquanto que as caudas hidrofóbicas, a porção, a cadeia de hidrocarbonetos, dos fosfolipídios, se esconde da água, fica voltada para dentro, né, porque é hidrofóbico, né. O que acontece? Os fosfolipídios com 2 cadeias de ácidos graxos, né, de hidrocarbonetos, quando em água formam uma bicamada lipídica, né, que é aquilo que eles observaram lá em 1920, né, e o que eles viram? Que essa bicamada lipídica, se ela ficar como uma bicamada lipídica, ela é energeticamente desfavorável. Por quê? Porque as pontas, né, na sua forma planar, né, bidimensional, as pontas, elas ainda ficam expostas à água. Então, em água, naturalmente, a bicamada lipídica, né, ela sela, ela vai envergando até selar e formar um compartimento, que é mais energeticamente favorável. Então, aqui, né, essa estrutura planar de bicamada lipídica, ela é desfavorável energeticamente, porque ainda tem porções hidrofóbicas dessa bicamada em contato com a água. Então, quando essa bicamada sela, toda a porção hidrofóbica está protegida, né, está escondida, não está mais em contato com a água. E isso é mais favorável energeticamente. Então, isso é muito simples. Se vocês forem na Sigma, em qualquer lugar, comprar um conjunto de fosfolipídios e colocarem numa solução aquosa, imediatamente eles vão formar uma bicamada lipídica, como vocês estão vendo, e imediatamente eles vão selar, formando um compartimento, né, selar, formando um compartimento revestido por uma bicamada de fosfolipídios. É assim que foram formados os lipossomos, né? Os lipossomos é exatamente isso. Na verdade, você quer produzir lipossomos em laboratório, você compra lá os fosfolipídios, acho que tem muita fosfatidiletanolamina, tem a sua composição exata. Você compra os fosfolipídios, coloca numa solução aquosa e ele rapidamente sela, formando uma vesícula, né, revestida por uma bicamada de fosfolipídios, né, que é exatamente isso que a gente está vendo aqui. Então, os lipossomos é isso, né, você pega os fosfolipídios, coloca em água, e o que a gente tem? A bicamada, né, de fosfolipídios, a água do lado de dentro, em contato com o quê? Com a porção polar, da monocamada que está voltada para dentro, e a água do lado de fora está em contato com a porção polar, né, da monocamada que está voltada para o lado de fora, né. Então, isso aqui é um lipossomo, você tem aqui uma cavidade aquosa, né, que é isso aqui. Quando a gente olha para isso aqui, o que é isso aqui? Citosol, né, é o citoplasma, né, o citosol, que depois
adquirir as organelas, né? E isso aqui é a bicamada lipídica. Então, aqui, né, olhando aqui uma imagem de microscopia eletrônica dos lipossomos, então é assim que os fosfolipídios se organizam para formar as membranas celulares. Então, alguns fatores importantes, né, então o fosfatidil-inositol é o fosfolipídio minoritário, mas tem função importante, muito importante, vocês vão ver ao longo das próximas aulas, vão ouvir falar bastante do fosfatidil-inositol. A fosfatidilcerina, né, é um aminoácido, é um fosfolipídio carregado negativamente, e em situações normais está voltado para o meio citoplasmático, né, podendo ser translocada para o meio extracelular. Os fosfolipídios não se distribuem igualmente pelos dois folhetos da membrana plasmática, então a composição entre os folhetos, entre as monocamadas, ela é distinta, a gente vai ver, isso acho que no slide seguinte. Em eritrócitos, por exemplo, né, fosfatidilcolina e esfingomielina se distribuem apenas no folheto externo, enquanto fosfatidilcerina e etanolamina estão no folheto interno, quer dizer, na verdade, a composição de fosfolipídios entre os diferentes tipos celulares também varia muito, tá? E os glicolipídios estão sempre voltados para o meio extracelular, né? Aí eu deixo uma pergunta, por que os glicolipídios, e também as glicoproteínas estão voltados para o meio extracelular? Então, olhando para então a gente tem os fosfolipídios, depois eu quero que vocês guardem essa pergunta, tá? Então, a gente tem fosfolipídios e colesterol, e esteróides de membrana, né? Das células de mamífero, dos eucariotos superiores, o majoritário é o colesterol, né? Então, que são lipídios estruturais, né, da membrana plasmática. O colesterol, é formado por um núcleo esteroide rígido, né, com uma cadeia hidrofóbica, né, de hidrocarbonetos, né, que pode ser um pouco mais longa, e depende, um pouco pode estar esterificado ou não, né, e tem um grupo polar, né, que é uma hidroxila. Então, de novo, o colesterol também é uma molécula anfipática, tá, que tem duas porções, uma porção hidrofílica e uma porção hidrofóbica, tá? Então, quando ele se insere na bicamada lipídica, a mesma coisa, a porção hidrofílica, ela pode ficar em contato com a água, enquanto que a porção hidrofóbica, ela se esconde, né, ela repele a água causa aí uma repulsão energética entre a água e essa cadeia de hidrocarbonetos, altamente hidrofóbica. Então, o colesterol se intercala entre os fosfolipídios, então tá ali o fosfolipídios, ele se intercala sempre nessa posição, a porção hidrofílica, a cabeça polar interage com a porção hidrofílica dos fosfolipídios, os anéis esteroides, que são estruturas rígidas, todo esterol tem esses anéis esteroidais, né, que é uma estrutura química característica dos esteróides. Esses anéis esteroidais ficam sempre próximos dessa região da cadeia de hidrocarbonetos dos fosfolipídios, próximo à porção polar, né, e aqui a gente, na membrana, a gente tem uma região que é mais fluida, tá, onde fica mais em contato com a cadeia de hidrocarbonetos, né, hidrofóbica do colesterol, tá? O colesterol é muito importante para várias funções, como a gente vai ver, né? O colesterol, quando misturado aos fosfolipídios, reduz a permeabilidade da membrana a pequenas moléculas. Então, uma membrana, daqui a pouco eu vou mostrar isso, né? Uma membrana rica em colesterol tem um impedimento espacial para a entrada de moléculas. Então, ele aumenta a permeabilidade seletiva da membrana. Ele torna a membrana mais impermeável, tá, a pequenas moléculas. Aqueles anéis esteroides, que são rígidos, imobilizam a porção hidrofóbica dos fosfolipídios na região próxima à cabeça polar. Então, essa região da membrana aqui, ela é mais rígida, enquanto essa região aqui, ela é mais fluida, tá? Exatamente por causa do posicionamento dos anéis esteroides. O colesterol torna a membrana menos deformável, tá? Então, ele protege a membrana da deformação. Ele aumenta o empacotamento, tem empacotamento duas vezes, né?
dos lipídios na bicamada, mas ele não necessariamente reduz, opa, tá aqui um M a mais, reduz sua fluidez. Isso daí é uma coisa que, dependendo das edições do DCL que vocês pegarem, vocês vão ver que sempre nos foi ensinado que o colesterol reduz a fluidez, tá? Mas ele sozinho não reduz a fluidez. Hoje a gente sabe disso. Na verdade, quem reduz a fluidez é um conjunto de moléculas, tá? Ele aumenta o empacotamento dos lipídios, ele torna a membrana menos deformável, ele imobiliza aquela porção dos lipídios próxima à cabeça polar, mas não é ele sozinho que reduz a fluidez da membrana, tá? Apesar dele estar em regiões, ele está preferencialmente em regiões menos fluidas, mas não é só ele sozinho, tá? A presença do colesterol dificulta o agrupamento dos fosfolipídios e, consequentemente, a cristalização da membrana. Então, ele está ali entre um fosfolipídio e outro. Então, ele impede que os fosfolipídios se aproximem muito. E isso é essencial para que a membrana não se cristalize. Alguns micro-organismos variam a composição de lipídios de suas membranas de acordo com a temperatura do ambiente. Isso é uma coisa importante, tá? Porque senão a membrana cristaliza em baixas temperaturas, tá? Por conta da fase de transição de cada fosfolipídio. E aí, é um conceito importantíssimo, né, que a gente já falou bastante, que é a fluidez da membrana, né? Na verdade, o significado da palavra fluidez é movimentação, tá? Então, na verdade, a membrana, ela é uma estrutura extremamente dinâmica, nada rígida, em que as suas moléculas estão se movimentando ali o tempo inteiro, né? Principalmente os lipídios. Então, os fosfolipídios, eles podem sofrer movimentos, né? Na verdade, eles se movimentam de diferentes maneiras. Eles fazem difusão lateral, quer dizer, um fosfolipídio troca de lugar com outro numa mesma monocamada, então eles se difundem lateralmente na mesma monocamada. Eles fazem rotação e flexão, tá? E raramente ocorre um efeito que a gente chama de flip-flop. Na verdade, o flip-flop é uma movimentação de uma monocamada para outra que ocorre mediada por enzimas. Hoje eu não vou falar sobre isso não, mas lá na membrana, quando falar um pouquinho de retículo, eu vou falar disso, né? A gente tem enzimas, tanto na membrana plasmática quanto no retículo endoplasmático, que pegam um fosfolipídio e translocam de uma membrana para outra, tá? Então, os fosfolipídios estão se movimentando o tempo inteiro no plano da membrana, lateralmente, ou rotacionando no seu próprio eixo, ou flexionando, tá? A membrana, os fosfolipídios da membrana, eles podem ser tanto cadeias insaturadas, quer dizer, com uma ou mais de uma dupla ligação. Então, você tem, né, daqui a pouco eu vou mostrar um videozinho e vão aparecer outras imagens. Aqui nessa imagem a gente dá para ver claramente, né? Essa aqui é uma membrana altamente fluida e desordenada, né? Como a gente está vendo. Você vê que a cadeia de ácidos graxos, que é a porção amarela, em vermelho a gente vê a cabeça polar, né? A porção hidrofílica. Em azul aqui o contato dessa porção hidrofílica com a água, tanto de um lado quanto do outro, né? Em amarelo, as cadeias de ácido graxo. Então, o que a gente está vendo aqui, a cada flexão dessa aqui é uma dupla ligação, tá? Então, as membranas ricas em hidrocarbonetos insaturados, elas são mais delgadas, tá? Mas as membranas podem ser ricas em hidrocarbonetos saturados, quer dizer, sem duplas ligações. Essas membranas são mais espessas. Os hidrocarbonetos podem ser mais curtos ou pode ser mais longos. Então, você tem duas características aqui. Hidrocarbonetos de cadeia curta e insaturado, hidrocarbonetos de cadeia longa e saturado, sem dupla ligação, tá? Então, todos esses fatores que eu estou falando para vocês influenciam na fluidez, que é a movimentação das moléculas na membrana plasmática. Falando de membrana plasmática.
E que fatores são esses que influenciam na fluidez? Comprimento dos ácidos graxos, cadeias curtas ou longas, a saturação, quer dizer, se tem duplas ligações ou não, né, se são mais insaturados ou mais saturados, a gente vai ver que tem regiões da membrana que são mais insaturadas, as cadeias de hidrocarbonetos, regiões que são mais saturadas, a presença do colesterol, né, e toda essa história pode ou não levar a membrana à cristalização, e é muito importante que não seja assim. Então, vou mostrar uma animação aqui para vocês, vou mostrar duas animações, eu vou, na verdade, essas animações, elas já estão abertas aqui. Então, estão vendo aqui o browser? Estão vendo, pessoal? Sim, sim. Tá, então, ó, vou passar um videozinho, esse vídeo aqui, ele é do Decel, tá? Ele tem uma narração em inglês, então vou ficar quietinha aqui na minha, mas é porque eu quero que vocês vejam um pouquinho da estrutura, tá? Então, um exemplo que ele está dando aqui é a fosfatidilcolina. Eu não explorei a estrutura, não, porque a ideia é a estrutura, enfim, é bioquímica, vocês trouxeram isso do básico também. Phospholipids contain a head group, choline in this case, that is attached via phosphate group to a 3-carbon glycerol backbone. 2 fatty acid tails are attached to the remaining 2 carbons of the glycerol. Aí tá vendo a movimentação que, na verdade, ele tá fazendo aqui uma rotação, né? Essas moléculas se movimentam para vocês verem a estrutura 3D, né? The head groups and the phosphate are polar, that is, they prefer to be in an aqueous environment. Então, aí a estrutura química, né, planar, desses fosfolipídios, né, no caso aí o exemplo é a In colina. contrast, the fatty acid tails are hydrophobic, that is, they are repelled from water. Isso. The fatty acid tails on phospholipids can be saturated with no double bonds. Não tem or dupla ligação, unsaturated ou with insaturado. one or more. Isso. The double bonds are usually in the cis configuration, which introduces sharp kinks. When forming a bilayer, unsaturated fatty acid tails pack loosely, which allows the bilayer to remain fluid. If there were no double bonds, bilayers would solidify to a consistency resembling bacon grease. Cholesterol is Ah, o another colesterol. lipid component of most cell membranes. It has a hydroxyl group, a tiny polar head group, so to speak, attached to a rigid hydrophobic tail. Cholesterol can fill gaps between phospholipids and thus stabilizes the bilayer. In a lipid bilayer, lipids arrange themselves so that their polar head groups are exposed to water and their hydrophobic tails are sandwiched in the middle. Essa figurinha que eu queria muito que vocês vissem. Não sei se vocês conseguiram entender bem, mas E o outro vídeo, na verdade, deixa eu voltar lá ué, cadê aqui? Google Chrome, tá aqui. ESC. E aqui é um outro videozinho que eu quero mostrar para vocês, bem legal, se for preciso eu repito. Então, vocês estão vendo aqui, vocês vão ver duas membranas, tá? Uma membrana sem colesterol, outra membrana com colesterol. O laranjinha aqui é o colesterol. Então, aqui vermelho e branco é a água, tá? Aqui é a cabeça polar dos fosfolipídios, e aqui são as caudas de hidrocarbonetos. Você vê que altamente insaturadas, né? E bem desordenado. Essa é uma membrana altamente desordenada, que é muito fluida, muito insaturada. Aqui, nesse caso aqui, essa membrana, ela tem colesterol associado aqui aos fosfolipídios, tá? Lipid bilayers form because the fatty acid tails of individual lipid molecules are repelled from water. This molecular simulation demonstrates the dynamics of the bilayer formed from pure phosphatidylcholine. Isso é fosfatilcolina também. Large-scale calculations that allow us to visualize the positions of individual atoms over time as they are jiggled around by thermal energy. Note that the acyl chains are highly mobile, giving the membrane its properties as a two-dimensional fluid. Water molecules are largely excluded from the hydrophobic core of the bilayer. Tá vendo? Você não vê água aqui, nessa posição aqui, ó. Uma ou outra molécula de água. Also note that the surface of the membrane is quite rough, with individual phosphocholine groups occasionally popping up their heads into the molecules. Aí, When olha, the phosphatidylcholine membrane is supplemented with cholesterol, the membrane stiffens because the cholesterol molecules insert themselves to fill spaces between the acyl chains. As a consequence,
thermal movement is reduced, the thickness of the bilayer increases, É isso. and fewer water molecules venture into the hydrophobic core. Thus, membranes containing cholesterol are stiffer and less permeable, which may be desirable properties for a cell's plasma membrane. 10 seconds of these simulations correspond to approximately 3 nanoseconds in real time. Legal, né? Acho que dá para ver bem como é que é isso, né? É bem diferente, né? Não é nada estático, é altamente dinâmico, né? Então, para não se esquecer, a fluidez está relacionada diretamente com a movimentação dos fosfolipídios. Cada fosfolipídio passa do estado líquido, fluido, para o cristalizado gel a uma determinada temperatura, chamada fase de transição. Na verdade, cada fosfolipídio tem uma fase de transição, em que ele vai do estado do líquido para o fluido, para o cristalizado gel, né? Na verdade, o cristalizado gel é ruim, porque a membrana quebra, né? Então, por isso que a membrana é uma composição de fosfolipídios diferentes, né? As membranas não se cristalizam em temperaturas próximas da fase de transição porque são formadas por uma mistura de fosfolipídios. A mistura de fosfolipídios é essencial, principalmente em ambientes de temperatura muito variável, né, quando você vai de muito frio para muito quente, quer dizer, temperaturas muito altas, né, um intervalo muito grande de temperatura, né, e aí são duas coisas importantes, né, quanto mais longas as cadeias de ácidos graxos, menos fluida é a membrana, né, menor a interação entre os fosfolipídios, consequentemente menos fluida. Então, membranas com cadeias longas de ácidos graxos e saturadas tendem a ser membranas menos fluidas. E ao contrário, cadeias curtas e insaturadas tendem a ser membranas mais fluidas. Então, quanto mais saturado forem os ácidos graxos, menos fluido será a membrana, tá? Então, quanto mais longas as cadeias de ácidos graxos e mais saturadas, menos fluida essa membrana. Quanto mais curtas as cadeias de ácidos graxos e mais insaturadas, mais fluidas são as membranas, tá? Então, a gente vai ver que na verdade, essas porções de membrana mais fluida e menos fluida variam dentro de uma membrana como um todo. E aí entra um conceito muito importante, que são os lipídios, né? Então, são os domínios lipídicos, desculpa, né? Então, os lipídios diferentes se agregam formando domínios lipídicos, né? Então que uma membrana formada por um único lipídio, quando você tem diferentes lipídios, esses lipídios se agregam, formando domínios lipídicos importantes, que a gente chama de lipid rafts, ou plataformas lipídicas, né? Aqui uma microscopia de força atômica, em uma membrana artificial, essas regiões mais espessas, vocês vão ver que os domínios lipídicos são regiões mais espessas, tá? Cada ilha dessa aqui, ou cada plataforma dessa daqui, é um domínio lipídico, tá? Essas regiões são formadas especialmente de fosfatidilcolina, esfingomielina e colesterol. Então, olhando aqui um esqueminha, eu mandei esse artigo para vocês também, né? Um artigo de 2017, uma revisão, falando sobre domínios lipídicos. Então, os domínios lipídicos são regiões transientes de composição lipídica e proteica especiais, tá? Ricas em fosfolipídios saturados, né? Esfingolipídios, porque saturados? São saturados e cadeias longas, né? São regiões menos fluidas da membrana. Esfingolipídios, desculpa, deixa eu trocar aqui. Esqueci de voltar para o... Fosfolipídios saturados, esfingolipídios, glicolipídios, colesterol, proteínas lipidadas e proteínas ancoradas a GPI. Então, olhando aqui para essa membrana, quero mostrar aqui duas coisas diferentes nessa estrutura. Primeiro, que a bicamada lipídica
ela é assimétrica. Então, a monocamada voltada para o meio extracelular, ela tem uma composição de fosfolipídios diferente da monocamada voltada para o meio intracelular, tá? A gente vê aqui, né, os lipídios insaturados, com duplas ligações marcados aqui de verde, verde claro, verde escuro, amarelo, e os lipídios saturados, que tem aquelas cadeias de ácidos graxos sem dupla ligação. Então, os domínios lipídicos, aonde tem colesterol, tá aqui a molécula de colesterol, essa molécula roxa que vocês estão vendo aqui, tá? Você vê a porção hidrofóbica do colesterol em contato com a cabeça polar, né? A porção hidrofílica do colesterol em contato com a cabeça polar dos fosfolipídios, o núcleo esteroide e a cadeia de ácidos graxos desse colesterol, associado aqui. Então, essas regiões de domínio lipídico vão receber, né, vão ter associadas a esses fosfolipídios proteínas especiais, né, proteínas lipidadas, que tem, tá vendo? Proteínas que têm associadas à sua estrutura algum ácido graxo, né, são proteínas preniladas, proteínas ligadas a cadeias de ácidos graxos, proteínas ancoradas por âncoras de GPI, lembra que eu falei para vocês do fosfatidil-inositol? Então, fosfatidil-inositol é um fosfolipídio que, quando glicosilado, serve como âncora para proteínas especiais. A gente tem um conjunto de proteínas. A gente tem glicolipídios nessas regiões também, né, que é muito importante, e os esfingolipídios, tá? Essas regiões de domínios lipídicos também se associam fortemente aos filamentos de actina. E aí, olhando aqui para esse esqueminha, né, eu gosto muito desse esqueminha, porque a gente tem aqui uma visão lateral da bicamada lipídica, tá? Só que eles tiraram aqui dessa visão lateral as cadeias de ácido graxo. Então, eu quero que vocês entendam bem esse esquema, tá? A gente tem aqui um folheto, né? Uma monocamada voltada para o meio extracelular, e a gente tem aqui uma outra monocamada voltada para o meio intracelular. Como é que eu sei que é meio intracelular? Tá aqui os filamentos de actina associados. E aí vocês estão vendo que a gente tem porções diferentes nessa membrana, tá? Então, essas porções são o que a gente chama de domínios lipídicos, ou lipid rafts, em inglês, ou plataformas, ou balsas lipídicas, né? Essas porções ancoram proteínas especiais que vão estar relacionadas com diversas funções, né? São transientes, isto é, temporárias, tá? Elas são temporárias, horas elas estão ali, horas elas não estão. O posicionamento, o número e tamanho delas podem variar de acordo com diferentes processos celulares, tá? Então, aqui a gente está vendo a variação. Então, aqui, membranas que têm domínios lipídicos isolados, tá? Ou membranas que têm domínios lipídicos contínuos, né? Então, a membrana pode sair desse estado para esse estado, para esse estado, de acordo com os processos celulares. Então, processos celulares como sinalização, tráfego intracelular, endocitose, né, ou a adição de agentes, né, que se associam a esses domínios, né, que agregam domínios lipídicos, pode fazer com que uma membrana saia de um estado como esse aqui, que a gente considera quase como não-Raft, membranas não-Raft, para membranas com grandes domínios lipídicos, né, com vários domínios lipídicos, né, de acordo com o estado celular, né, de acordo com o metabolismo da célula, se ela está ativada ou não, se ela está endocitando muito ou não. Se você trata, tem algumas drogas que você desfaz esses domínios lipídicos, né, algumas moléculas que sequestram colesterol, né. Então, são transientes, né, isto é, temporários, altamente modulado por processos celulares, por condições metabólicas que a célula se encontra. Então, resumidamente, os lipídios com ácidos graxos de comprimento semelhante tendem a se agrupar, formando ilhas, né, chamadas de balsas lipídicas ou lipid rafts, em inglês, né, que também, rafts também pode significar jangadas, né. Nessas regiões, a espessura da membrana também é diferenciada. Isso é uma coisa importante que eu queria que vocês vissem aqui. Se vocês olharem, talvez nesse esquema não esteja muito claro, mas essas regiões de domínio lipídico são regiões mais espessas,
enquanto que as regiões não RAFs são regiões mais delgadas, mais finas. Tá? Então, a membrana tem tamanhos, tem espessuras diferentes de acordo com a sua composição de lipídios e de proteínas. Mas nas membranas também temos os glicolipídios, né? Quem são os glicolipídios? Importantes componentes dos domínios lipídicos, né? Então, a gente tem diferentes glicolipídios. Então, rapidamente aqui, né? Os glicolipídios são lipídios que têm associados a sua estrutura química complexas cadeias de açúcares, de oligosacarídeos, né? Então, tá aqui a galactocerebrosídeo, o galactocerebrosídeo, né? Que tem uma galactose aqui associada à cadeia lipídica. O gangliosídeo GM1, esse gangliosídeo GM1 é um importante marcador de lipid raft, né? E ele é interessante porque ele é carregado negativamente porque ele tem na sua estrutura um ácido ciálico, né? Que é a estrutura do ácido ciálico, né? Que é um açúcar especial, não vou entrar muito em detalhes. E esses lipídios e proteínas, né? Os glicolipídios e as glicoproteínas, né? As moléculas contendo essas cadeias polissacarídicas vão estar sempre voltadas para fora da célula, formando o que a gente chama de glicocálix. Tá? O glicocálix é uma importante estrutura que atua no reconhecimento entre as células. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que essas proteínas estão sempre, as glicoproteínas e os glicolipídios, né, esses componentes estruturais da membrana, que contém cadeias polissacarídicas estão sempre voltados para o meio extracelular? Quem vai arriscar dizer por que estão sempre voltados? Quem lembra? Ninguém vai arriscar? Elas são proteínas de reconhecimento, né? Célula a célula. E também Mas por que elas estão voltadas para o meio extracelular? Porque o contato com as outras células e com os componentes vai estar no meio extracelular. Então, por que elas estão voltadas para o meio extracelular? Elas vão mediar o reconhecimento, o contato entre as células, o reconhecimento de moléculas sinalizadoras, vão proteger a membrana. Mas, estruturalmente, por que elas foram para lá e estão sempre voltadas para o meio extracelular e não para o meio intracelular? Ninguém vai arriscar? Como elas vão parar lá? Elas são secretadas, né? Sim, elas são secretadas. Elas vêm da onde, Gabi? Elas vêm da onde? Não, lembra? Calma aí. Vem do Golgi, eu acho. Exatamente. Na verdade, essas proteínas glicosiladas, os glicolipídios, mutem mutem os microfones, pessoal, que está dando ruído. Obrigada. Essas glicoproteínas e os glicoconjugados são sintetizados e produzidos no retículo endoplasmático, processados no complexo de Golgi e direcionados para a membrana através de vesículas. E nessas organelas e nessas vesículas, essas moléculas estão sempre voltadas para o meio intracelular, para o meio luminal, né? Para o lúmen dessas organelas e para o lúmen das vesículas. Quando as vesículas se fundem à membrana plasmática e expõem essas proteínas, as cadeias de açúcares ficam voltadas para o meio extracelular. Então, por que essas cadeias de açúcares são sintetizadas e processadas, voltada para o lúmen das organelas, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, e depois são carregadas para a membrana plasmática, através de vesículas, com os açúcares voltados para dentro das vesículas, para o lúmen das vesículas. Quando as vesículas se fundem, essas proteínas glicosiladas e os glicolipídios, enfim, essas cadeias de açúcares associados a essas macromoléculas são expostas por meio celular. Então, o motivo pelo qual elas ficam voltadas para fora é pela rota de síntese e de secreção delas. Quando a gente tiver aula de retículo endoplasmático de complexo de Golgi, vou mostrar isso bem atentamente para vocês. Então, essas moléculas vão formar o glicocálix, tá? Então, o glicocálix é uma importante camada que pode ser mais espessa ou mais delgada, dependendo do tipo celular. Tem tipos celulares que têm um glicocálix espesso, outros mais fino, né? Como a gente vê aqui nessa imagem de microscopia eletrônica
de transmissão. Isso aqui é uma citoquímica para carboidratos, para revelar carboidratos. Então, o que a gente está vendo aqui, elétron denso, é exatamente os açúcares, né, a camada de carboidratos formado por essas glicolipídios e glicoproteínas, né. Então, os glicolipídios, em conjunto com as glicoproteínas, na verdade são os glicoconjugados, formam um glicocálix, que é uma importante estrutura, enfim, de reconhecimento e sinalização, enfim, e etc. Mas além dos lipídios, a gente tem as proteínas, né, que se inserem na bicamada lipídica, ou integralmente, ou perifericamente, né. Então, a gente tem um conjunto grande de proteínas, né. As proteínas na membrana, ela tem funções diversas, né. Os lipídios têm função mais estrutural, as proteínas já têm outras funções, né, transporte, sinalização, endocitose, ligação a outras moléculas, são muito importantes para a permeabilidade seletiva, quer dizer, muitas proteínas são proteínas de transporte, como vocês vão ver na quarta-feira. Então, a gente tem as proteínas integrais, que a gente vai aqui de 1 a 6, tá? Se inserindo na bicamada lipídica de maneiras diferentes, né? 5 e 6, por exemplo, são aquelas proteínas que se inserem através de cadeias de ácidos graxos, né? A gente tem as proteínas periféricas, né, que são as 7 e a 8. As proteínas periféricas são aquelas que estão associadas, não se associam covalentemente à membrana, né? Então, são associadas de forma não covalente, né, por ligações fracas, né? Essas proteínas se soltam da membrana facilmente quando você incuba a célula num tampão de pH diferente. Enquanto que as proteínas integrais, para você removê-las da membrana, você precisa tratar a membrana com detergente e dissolver toda a porção lipídica da membrana para liberar essas proteínas. Por isso que são proteínas integrais de membrana, né? A gente tem proteínas que se associam à membrana formando alfa-hélice, como a 1 e a 2 aqui, mesmo a 4, ou as beta-barril, como a 3, e são as proteínas ancoradas, né, ancoradas a cadeias de ácidos graxos, né, como a 5 e a 6, né, e a gente vai ver um pouquinho, né. Então, proteínas ancoradas são proteínas estruturais, tá, são proteínas estruturais, sim, né, fazem parte da estrutura da membrana. Esses tipos de âncoras são sempre encontrados voltados para dentro do citosol, então aqui é o citosol, aqui é o meio extracelular. Que âncoras são essas? São âncoras lipídicas, tá? Então, são âncoras de meristoil, palmitoil, farnesil, tá? São todas âncoras de ácidos graxos, tá? E estão sempre ligadas por uma ligação tioéster, uma ligação amida aqui entre o ácido, né, o ácido merístico ou palmítico, tá? Ou o grupo prenil com porções, né, com aminoácidos específicos dessas proteínas. Então, a gente tem proteínas estruturais que, para serem removidas da membrana, ou a gente tem que dissolver essa membrana, ou tratar com alguma coisa que corte essas ligações químicas aqui, né, que hidrolise essas ligações químicas. Mas também tem as proteínas voltadas para o meio extracelular, que são as proteínas ligadas a âncoras de GPI, tá? Então, GPI significa glicosil, fosfatidil e inositol. Então, tá aqui o fosfatidil e inositol, tá? Então, essas proteínas estão ancoradas ao fosfatidil e inositol a partir de moléculas de glicose, tá? Essas proteínas também são proteínas estruturais e elas podem ser cortadas, né, ou hidrolisadas da membrana por ação de enzimas como a fosfolipase C. Vocês vão ver isso na aula de sinalização celular, com certeza ele vai dar um exemplo de vias de sinalização cuja enzima fosfolipase é importante, tá? Essas estão voltadas para o meio extracelular, quer dizer, as proteínas ancoradas a âncoras lipídicas, né, de palmitoil, meristoil e farnesil, estão sempre voltadas para dentro da célula, para o meio intracelular, enquanto que as proteínas ancoradas a GPI estão voltadas para o meio extracelular. Então, as proteínas se inserem na bicamada lipídica formando uma alfa-hélice, tá?
Por que ela se insere formando uma alfa-hélice? Ela expõe para as porções hidrofóbicas da membrana os aminoácidos hidrofóbicos e ela esconde para dentro da hélice os aminoácidos hidrofílicos, tá? Então, os aminoácidos que ficam em contato com a porção hidrofóbica da bicamada lipídica são os aminoácidos hidrofóbicos, tá? Enquanto que os aminoácidos hidrofílicos ficam voltados para dentro da hélice, tá? Sem ficar em contato com... Então, isso é uma característica, na verdade, os bioquímicos aí, né, sabem melhor do que eu, isso dependendo da composição de aminoácidos da proteína, a proteína se organiza dessa forma, formando essa alfa-hélice, de forma que os aminoácidos hidrofóbicos vão fazer conexões e contatos com a bicamada lipídica, e os hidrofílicos vão ficar protegidos dentro da hélice sem estar em contato com essa porção hidrofóbica, né? E tem as proteínas que formam, né, aqueles barris, né, as proteínas que a gente chama de proteína beta-barril, né, que são formadas por vários folhas beta preguiadas, né, como a gente está vendo, que é uma estrutura clássica das proteínas, né, de estrutura terciária de proteínas, né. Essas proteínas são muito importantes como canais hidrofílicos, atuam como receptores, permite a passagem, a entrada de moléculas, enfim, de íons, né, no caso de canais iônicos, tá, existem micro-organismos em membranas de mitocôndrias e cloroplastos, e mesmo na membrana plasmática também. As proteínas podem atravessar a bicamada lipídica uma única vez, que são as proteínas unipasso, tá, então elas vão sempre atravessar a bicamada lipídica na sua conformação de alfa-hélice, naquela estrutura que eu falei para vocês, os aminoácidos hidrofóbicos ficam em contato com a membrana, com a porção hidrofóbica da bicamada lipídica, e os hidrofílicos ficam para dentro da hélice, tá? Essas proteínas podem ter, né, pontes de sulfeto, que são todas modificações pós-traducionais, que acontece lá no retículo endoplasmático, que acontece no complexo de Golgi, ao longo das lamelas do complexo de Golgi, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Pontes de sulfeto, cadeias de açúcares, né, elas podem ser sulfatadas também, e todas essas modificações pós-traducionais são muito importantes para a proteína ter a sua estrutura correta de funcionamento, para interagir com outras proteínas de outras membranas, de outras células, atuam como sinalizadores, como reconhecedores de moléculas de sinalização, e por aí vai, né? Então, essas estruturas, né, adicionadas pós-traducionalmente nas proteínas são importantes também, não somente para a estrutura da proteína, mas para a função. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo uma proteína unipasso, e associada a essa proteína unipasso, a gente vê aqui uma proteína periférica, né, que pode se associar por pontes de sulfeto. E tem as proteínas multipasso, né, que atravessam a bicamada lipídica mais de uma vez, tá? Então, recém-sintetizada, ela pode estar nessa estrutura, depois que ela adquire o seu formato final, né, a gente vê a proteína nesse estado aqui, né, esse exemplo, a proteína atravessa a membrana 3 vezes, mas a gente tem proteínas que atravessam a bicamada lipídica até 13 vezes, tá? Então, depende muito da proteína, né? E a gente vai ver que essas proteínas que atravessam a bicamada lipídica da membrana plasmática, elas são sintetizadas e inseridas lá no retículo endoplasmático, né? Vou falar quando a gente conversar um pouquinho sobre retículo endoplasmático. E as proteínas e os lipídios também têm um papel muito importante na curvatura das membranas. Eu vou falar um pouquinho de curvatura de membranas quando falar de retículo endoplasmático complexo de Golgi, e a Carolina Alcântara vai falar também quando falar de endocitose, né? Então, proteínas, então tá aqui uma membrana, essa membrana é uma membrana, essa é uma figura do decel, da última edição, tá? Essa é uma membrana que não tem nenhuma proteína associada, então ela é uma membrana planar. A partir do momento que começam a associar proteínas a essa membrana, associações tanto por inserção, né, na bicamada lipídica, como a gente está vendo, quanto por interação com determinados fosfolipídios, como a gente está vendo aqui,
produzem curvatura na membrana, tá? Essa curvatura da membrana é importantíssima, né? Afinal de contas, né, vou falar uma coisa aqui, que a célula é redonda, né? As organelas têm formatos arredondados, têm diversos formatos, então, enfim, né, essa curvatura é essencial para as membranas, mas essa curvatura também se deve aos lipídios, tá? Isso aqui eu também tirei, se eu não me engano, de um artigo que eu mandei para vocês, acho que eu mandei esse artigo para vocês. Então, você vê que a membrana pode sofrer curvatura positiva. A gente tem ácidos fosfolipídios que têm apenas uma cadeia de ácidos graxos. Esses fosfolipídios, em geral, estão em regiões de curvatura, quer dizer, o formato da membrana nessas regiões de fosfolipídios que tem uma única cadeia de ácido graxo é diferente, né? Ela pode fazer curvatura negativa, como a gente está vendo aqui, e aqui sem curvatura, né? Então, dependendo da composição lipídica, a membrana vai ter um formato diferente, tá? E aqui, para fechar, né, não se assustem, viu? Até pensei em ir parte por parte, né? Mas é para não assustar, né? Mas é porque eu não mandei esse artigo para vocês. Ontem à noite fiquei com vontade de mandar esse artigo para vocês. Na verdade, esse artigo explora os lipídios que compõem as membranas, tá? Então, aqui, esse painel aqui, a gente viu praticamente todo ele até agora, né? Então, a curvatura da membrana, né? Então, a gente vê que os fosfolipídios têm estrutura diferente. Então, a gente tem fosfolipídios com estrutura mais cilíndrica, como a fosfatilcolina e a fosfatilserina. Esses fosfolipídios fazem uma membrana mais flat, né? Planar, né? Então, nessas regiões mais planares, a gente tem muito fosfatilcolina e fosfatilserina. Agora, tem lipídios que têm uma estrutura mais cônica, né? Como a fosfatidiletanolamina e o ácido fosfatídico, né? Que também é um fosfolipídio, e também é precursor de síntese de fosfolipídios. Nessas regiões, a gente tem uma curvatura negativa. Já nas regiões de membrana de curvatura positiva, a gente tem principalmente, né, fosfoinositidos, que são os fosfolipídios que têm uma única cadeia de ácidos graxos, tá? E aí a gente tem essa curvatura canônica, né? E aqui um painelzinho, eu não falei disso, mas enfim, para vocês terem ideia, né, esses diferentes lipídios que compõem a membrana, né, e que formam, né, espontaneamente essas curvaturas e esses formatos e essa estrutura que a membrana tem, também são muito positivos, são muito importantes nos processos de fusão e fissão, tá? Então, aqui a gente tem duas membranas que vão se fundir, e quando elas vão se aproximando, que formam essa estrutura intermediária de fusão, é graças à composição desses fosfolipídios especiais que permite que a membrana seja modulada, ou seja, remodelada, para que as monocamadas vão se aproximando até a fusão, tá? Então, isso é uma coisa super nova, é uma revisão de 2018, é uma revisão grande, tá? Fala exclusivamente de lipídios que compõem as membranas celulares. O B aqui, né, é quase que uma revisão da parte do comportamento de fases e fluido e de domínios, né? E eu falei muito de membrana ordenada e desordenada, né? Então, nas membranas ordenadas, as membranas ordenadas são principalmente as membranas que têm lipídios saturados e colesterol, que são as membranas menos fluidas, tá? Que são os domínios lipídicos. Então, o colesterol se insere entre os fosfolipídios e ordena, e organiza, e restringe a movimentação dessas moléculas. Enquanto que as membranas mais desaturadas, com uma dupla ligação, ou poliinsaturados, que tem várias duplas ligações, muito parecido com aquele vídeo que a gente viu, né? Então, aqui, né, olhando aqui para esse esqueminha, né, o que esse texto está dizendo aqui, né, que as células são uma mistura, entendeu, de regiões, né, a membrana plasmática das células eucarióticas é uma mistura de regiões ordenadas, né, que são os domínios lipídicos, onde eles se associam fortemente a filamentos do citoesqueleto, tá vendo? E essa porção mais ordenada e menos fluida, ela é mais espessa, e porções desordenadas, que são mais delgadas, né,
e muito mais fluidas, essas não estão associadas ao citoesqueleto, né? E aí, olhando aqui, né, os lipídios fazem interação entre eles, tá vendo? Colesterol com fosfolipídio fazem interações, lipídios, né, esfingolipídios também fazem interações, fosfatidilcerina faz interação com colesterol, então a gente tem um conjunto de interações na membrana que são importantes para formar essa estrutura, né? Essa figura aqui tem uma legenda enorme, eu só deixei um pedacinho aqui, só para mostrar, né, como é que os lipídios regulam processos biológicos através das propriedades da membrana, né? E aqui, né, esse membrane bending, né, aqui o que a gente está vendo é como se fosse aqui a formação, né, a deformação da membrana para formar uma vesícula endocítica, né, que é uma deformação da membrana, né, um brotamento, né, que acontece aqui quando no retículo endoplasmático vai brotar vesículas também, ou está formando um corpo lipídico. Josiane está aqui, vai dar aula de corpo lipídico, vai ver para vocês. As membranas são altamente reguladas, e os lipídios não só têm papel estrutural, como também papel funcional nesse processo como um todo. Então, para fechar aqui, vocês ficaram muito calados, eu que costumo fazer muitas perguntas durante a aula, não fiz pergunta nenhuma, queria fechar com esse painel aqui, que faz um pouquinho enfim, mostra um pouquinho mais do que a gente viu. É isso, pessoal. Eu vou descompartilhar aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, Estamos sim. Vou interromper compartilhamento. Eu corri demais? Deixa eu voltar aqui para... Corri demais? Eu vou parar a gravação, posso? Pode. Interromper a gravação.